Sejam bem-vindos ao canal Histórias Divinas. Hoje vamos falar a respeito de um personagem muito importante na história do cristianismo, Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele e refletir com as lições que podemos aprender a partir desse episódio. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e propagar sua mensagem. No entanto, sabemos que ele acabou traindo seu mestre. Mas quem era Judas? Segundo o Evangelho de João, Judas era o filho de Simão Iscariotes e provavelmente nasceu em Queriote, uma cidade da Judéia. No entanto, pouco sabemos quanto à sua vida antes de se juntar aos discípulos de Jesus. Sabemos que ele foi escolhido para fazer parte dos 12 apóstolos e que ele tinha a responsabilidade de administrar as finanças do grupo. De acordo com o Evangelho de João, Judas roubava dinheiro do cofre comum dos apóstolos e era conhecido por ser avarento. Ele é descrito como um ladrão, um traidor e alguém que foi influenciado pelo diabo. Até mesmo Jesus o chama de filho da perdição em João, capítulo 17, versículo 12. Portanto, é evidente que os traços de seu caráter reprovável, como sua ambição, frustração, egoísmo, avareza, cobiça e orgulho, foram fatores determinantes em sua traição. De toda forma, podemos dizer que todas essas características malignas se uniram na terrível impenitência do traidor. Embora parecesse estar próximo de Jesus, na verdade, havia uma grande distância entre eles. Judas nunca acreditou realmente no Senhor, o que foi escrito por João no capítulo 6, versículo 64. Sua maior devoção era apenas enxergá-lo como um professor, conforme as Escrituras de Mateus. Antes de continuarmos, pedimos por favor seu like e inscrição no canal, para nos ajudar a divulgar cada vez mais a fé cristã. A traição de Judas é um dos episódios mais conhecidos da história bíblica. Segundo os evangelhos, ele teria combinado com os líderes religiosos judaicos para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. No momento da prisão de Jesus, Judas identificou aos soldados romanos com um beijo. A partir daí, Jesus foi julgado, condenado à morte e crucificado. O que fez Judas ser visto até hoje como um símbolo de traição e covardia para milhões de pessoas ao redor do mundo. As consequências da traição de Judas foram graves, tanto para ele quanto para Jesus e seus discípulos. Sabemos que Judas, tomado pelo remorso, acabou se enforcando, conforme o livro de Mateus, capítulo 27, versículos de 3 a 5. Além disso, a traição de Judas foi responsável pela prisão, julgamento e morte de Jesus, o que foi um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. No entanto, a morte de Jesus também foi seguida pela sua ressurreição, que representa a vitória quanto à morte e a esperança para os cristãos. A história de Judas Iscariotes e sua traição a Jesus nos lembra da importância da lealdade e da honestidade em nossas relações com os outros. Ela também nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar esperança e renovação em nossa fé. Podemos tirar do episódio da traição de Judas Iscariotes a Jesus alguns aprendizados. Um deles é quanto à importância de cuidarmos de nossos corações e de nossas intenções. A traição de Judas começou com um desvio de seus valores e prioridades, culminando em sua decisão de trair Jesus por dinheiro. Isso nos mostra como é importante estarmos atentos aos nossos pensamentos e sentimentos, para evitar que pequenas escolhas erradas se transformem em grandes erros. Outro aprendizado é a respeito da necessidade de perdoarmos aqueles que nos prejudicam de alguma forma. Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, não o afastou ou o tratou com desprezo, mas o tratou com respeito e o amou até o fim. Isso nos ensina que, mesmo quando somos traídos ou prejudicados, devemos buscar a compaixão e a misericórdia em nossos corações, para não nos deixarmos dominar pela raiva ou pelo rancor. Agradeço a todos que continuaram conosco até aqui. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novas análises de nossa história cristã. Fiquem com Deus.